Como que você tem visto todas essas cobranças que foram a semana do Cruzeiro, né? A torcida vindo na porta aqui do CT. Como que você viu tudo isso? E como que você está entendendo a pressão do momento do Cruzeiro? É claro que uma pressão vivida por todos, pelos jogadores e também por você. Olha, eu nunca vejo isso com normalidade, mas está dentro do contexto do futebol dos últimos tempos, né? E nós temos que saber conviver com isso. Gostando ou não gostando, nós temos que saber conviver. Não deixar que isso atrapalhe o dia a dia, né? Embora está, né, inerente a todo esse processo. E a questão da responsabilidade, da pressão, da cobrança, eu acho que quem está num clube grande, quem faz parte dessa equipe, desse grupo como nós estamos fazendo, sabe, né, que essa cobrança vai existir quando o resultado não vir. Ela existe internamente também entre a gente, talvez muito mais forte do que de fora para dentro, porque nós sabemos o que significa vitórias para nós, o que significa resultado para os profissionais. Nós sabemos o que significa uma temporada ruim quando eles não acontecem. O Cruzeiro vem aí de 2 temporadas ruins. E sabe que tem que, mesmo tendo dificuldade nesse momento, encerrar o ano numa condição diferente. E as cobranças têm a ver com isso. Ô, Mano, logo após o clássico, você deu uma entrevista destacando que a torcida pode ficar tranquila, que o Cruzeiro não levaria 3 gols contra o Palmeiras, também até garantiu uma vitória contra o Palmeiras. A torcida pode ficar tranquila para domingo? Aquela sua entrevista permanece? Claro, se eu não acreditar nisso, não posso estar aqui. Não posso estar trabalhando no dia a dia para mudar a situação que é. Todos sabemos, essa não é a característica da nossa equipe. Nós não tínhamos tomado 3 gols na temporada de ninguém, até bem pouco tempo. E isso tem motivos sólidos que nós temos que recuperar, né? Passamos num determinado momento jogando de uma forma, fomos cobrados porque jogamos de uma forma, chegou num momento, entendíamos que podíamos ter um comportamento diferente, propondo mais, correndo mais riscos, né? Mas o risco é uma coisa que está mais ligado ao benefício do que ao prejuízo. Se nós vamos correr riscos e o prejuízo está sendo muito maior, nós não podemos continuar correndo esses mesmos riscos. Então, essa é a nossa discussão interna, essa é a nossa conscientização interna. Recuperar a identidade que perdemos da equipe momentaneamente. Sem identidade, não vamos a lugar nenhum. Sem saber exatamente o que somos, né, para, a partir daí, sermos melhores em termos de evolução, não chegaremos onde queremos chegar. A gente observou no treino o Murilo na vaga do Caicedo. Essa mudança vai acontecer contra o Palmeiras, o Caicedo agora ficando no banco? Pois é, nós estamos treinando, temos uma semana cheia, eu já vi alguns de vocês confirmando no primeiro treino Léo e Caicedo. A gente não tinha falado nada sobre isso. Agora estamos falando sobre Murilo e Léo. Ainda não falamos sobre isso. Vamos falar sobre a formação quando terminarmos a preparação. E daí sim é a hora de falarmos de escalação. Estamos fazendo treinos técnicos, estamos fazendo treinos de ajuste, estamos fazendo treinos de linha de 4, onde estávamos apresentando os problemas e temos que melhorar. E aquilo que for melhor para a equipe, nós vamos utilizar no jogo. Mano, a gente costuma, às vezes, simplificar o momento de queda do time no jogo, usar o termo apagão. Você mesmo já disse que não concorda com isso. Mas o Cruzeiro tomou, contra o Palmeiras em 13 minutos, tomou 3 gols. Contra o Atlético ali em 2 minutos, tomou os 2 gols. Ontem o Thiago Neves disse que, aqui na coletiva, que o adversário, às vezes, espera esse momento de relaxamento do Cruzeiro para dar o bote e ter esse momento de feliz deles no jogo. O que você diagnosticou disso e qual a solução para esse problema? Bom, geralmente a gente vê com mais negativismo as coisas que trazem prejuízo. Mas nós também fizemos 2 gols rápidos no Palmeiras lá. Também fizemos um gol rápido no domingo no Clássico.
Já vi outras equipes passarem pela mesma situação, né? Então, eu gosto não de simplificar, porque podemos ir para um caminho errado e não vai solucionar o nosso problema, só por isso, tá? Os adversários têm as estratégias deles, nós temos que ter as nossas. Se nós sabemos que o adversário está esperando um momento, nós não podemos dar esse momento a eles. Ou saber sofrer, como é aquilo que se ouve muito no futebol, quando o adversário está no seu melhor momento, você tem que saber se defender, tem que solucionar os problemas. Nós estamos lá no campo e estamos aqui no dia a dia para solucionar os problemas. Nem sempre é por gostar mais daquilo que é pedido para a gente. Às vezes a gente nem gosta tanto de fazer uma formação, mas é o que é melhor para a equipe e vai ser feito para a equipe. Às vezes o jogador nem gosta tanto de fazer uma função, mas é o melhor para a equipe naquele momento. O importante é o coletivo. E o importante é solucionar o problema lá momentaneamente, né? Então nós temos que saber encarar esses momentos difíceis das partidas. Os adversários do outro lado têm a mesma qualidade, ou mais qualidade, ou um pouquinho menos do que a nossa, na comparação de equipe para equipe. E jogos grandes são exatamente assim. Você tem os seus momentos e o adversário tem os deles. E a equação final tem que ser resolvida. Você tem que passar por seus momentos difíceis, sem sofrer gols, né? E aproveitar os seus momentos bons e fazer, porque isso é que dá a vitória no final. Eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre o Murilo Cerqueira, que talvez seja titular domingo e talvez essa solução para esse problema do sistema defensivo passe um pouco por ele. Um jogador que, apesar de jovem, tem muitas qualidades. Queria que você falasse um pouco sobre elas, por favor. O Murilo já estreou na equipe no segundo tempo diante do Bahia, né? E é um jogador que, nas vezes que depois disso foi colocado como titular da equipe, respondeu bem. Então, aumentou o nível de confiança para poder, se for ele o escolhido, né, fazer uma boa atuação. Eu acredito muito no sistema defensivo, ou no sistema da equipe como um todo, tá? Se o sistema está bom, se os jogadores estão bem posicionados, quem entra, seja quem for, vai ter mais facilidade de fazer bem o seu papel. É isso que eu quero dar à equipe, independentemente do nome que estiver lá. Mano, se você não puder contar com o Ezequiel pelos treinos, você mostrou que pode improvisar mais uma vez ali, ou o Romero, ou o próprio Hudson. O que a gente pode dizer sobre o Lennon, que foi um jogador que você acompanhou, participou do processo da contratação dele? Ele chegou, você até disse que estava feliz com a vinda dele. Naquela época o Cruzeiro ainda até tinha o Mike. E agora o Lennon não foi relacionado no domingo. Ele não está pronto ainda, mesmo com esse tempo que passou, com os 4 jogos que ele fez? Bom, primeiro que confirmo que Ezequiel não vai estar domingo. Segundo, se voltamos a improvisar, eu acho que não precisamos falar mais nada sobre a avaliação que temos. Também não precisamos nos estender, porque não temos que expor o atleta. E segundo, tu usou exatamente a frase certa para uma contratação. Eu participei da avaliação. A contratação de um jogador hoje envolve um contexto geral. E eu não contrato ninguém. Eu só participo dessa avaliação, sou uma parte dessa avaliação. E na época nós avaliamos que Leno era uma boa possibilidade para ser o terceiro jogador da posição. Porque nós ainda tínhamos Mike e Ezequiel. E sem o Ezequiel, você pretende mesmo utilizar o Lucas Romero, que vem muito bem atuando ali no meio campo, e de repente vai perder essa qualidade que ele deu à equipe ali no meio para utilizá-lo na lateral, ou pode ser o Hudson também? Vamos ver, os últimos treinos vão definir, tá? Também temos a possibilidade de retorno do Henrique depois de bastante tempo. É um jogador que é o capitão, que é um jogador que dá segurança ao setor. Um setor que ganhou em jogo, mas também perdeu um pouco em contenção. Talvez aí também encontremos algumas respostas, o porquê de certas coisas. Você falou aí do retorno do Henrique. Com a ausência do Robinho para os próximos jogos, em que perde o Cruzeiro na produtividade nesse setor, que é um setor que consegue alimentar bem o ataque e até chegar à frente? Perdemos um pouco de equilíbrio,
né? Sempre falamos sobre isso, que é um jogador único com essas características que temos. Tanto que as opções que vamos ter, ou vai ser um homem um pouquinho mais de contenção para dar liberdade aos 3 homens da frente mais, que não precisar voltar tanto para defender, que foi a colocação de Hudson durante o treino que vocês viram e já viram em outros jogos, né? Ou a colocação de um atacante, que aí passa a ser Sobis pelo lado, com Ábila por dentro, ou Sassá, como vocês viram ontem, a gente tentando já dar uma ambientação para ele em termos de formação ofensiva. O outro jogador que tem no meio disso é Rafael Marques, que também faz lado de campo, né? Mas tem um pouco mais de desenvoltura trabalhando do lado esquerdo para dentro, né? Então aqui a gente pode ter um atacante agudo, um atacante que faz movimentação mais de profundidade, que aí passa a ser Elber, passa a ser Sobis, com um atacante mais centralizado. No caso agora desse retorno, né, do Arrascaeta, que está voltando aos treinamentos também, e falando de um que já está não dentro do departamento médico, o Ábila, como é que fica essa formação dos dois voltando ao time? O Ábila vai depender muito da formação do time que vem jogar com o Cruzeiro? Não, vai depender do que o Cruzeiro quer e da condição que o Cruzeiro imagina ter para cada jogo, né? Acho que já falamos bastante sobre isso. Ábila é um homem de movimentação central, joga no meio dos 2 zagueiros, é um jogador de finalização, né? E está bem claro o que a gente ganha e o que a gente perde em situações diferentes. Mano, boa tarde. Peço até desculpa porque eu vou perguntar, mas sei que é um assunto interno, mas a questão do Ábila, que ele teria reclamado com a diretoria disse depois que sim, que ele reclamou de poucas oportunidades no elenco. Ele chegou a você antes de chegar na diretoria, o que você pensa disso? Não, sempre temos todos os assuntos conversados internamente. Ábila não reclamou. Ábila deu a sua opinião, que ele tem todo o direito de dar.